No coração da Península Itálica, entre os séculos VIII e III a.C., floresceu uma das civilizações mais misteriosas e fascinantes da antiguidade, os etruscos. Hoje, vamos explorar a origem, cultura e legado desse povo enigmático. A origem dos etruscos é um tema de muitos debates entre historiadores e arqueólogos. Alguns acreditam que eles eram autóctones, habitantes originais da região que se desenvolveram a partir das culturas locais da Idade do Bronze. Outros sugerem que os etruscos migraram de regiões distantes, como a Anatólia, trazendo consigo influências culturais de terras longínquas. Os etruscos se destacaram pela sua complexa organização social e política. Suas cidades-estado eram independentes, cada uma governada por um holocomone, um rei sacerdote que liderava tanto nos assuntos religiosos quanto nos políticos. No entanto, em tempos de ameaça externa, essas cidades se uniam em confederações para se defender. As cidades-estado etruscas foram centros vibrantes de cultura, comércio e poder político durante seu apogeu. Elas desempenharam um papel crucial na configuração da civilização etrusca e influenciaram significativamente o desenvolvimento subsequente de Roma. Veios, localizada ao norte de Roma, foi uma das cidades mais poderosas e ricas dos etruscos. Situada em uma posição estratégica, controlava o acesso ao rio Tibre e era um importante centro comercial e militar. Veios era famosa por suas muralhas maciças e templos grandiosos. A cidade é talvez mais conhecida pelo conflito com Roma, que culminou em sua conquista pelos romanos em 396 a.C. após uma prolongada guerra. Tarquinia foi uma das mais antigas e culturalmente ricas cidades etruscas. Localizada na costa do Mar Tirreno, Tarquinia era famosa por suas necrópolis, que contém algumas das mais bem preservadas pinturas murais etruscas. Essas tumbas pintadas oferecem um vislumbre da vida cotidiana, das crenças religiosas e das práticas funerárias dos etruscos. Tarquinia também era um importante centro político e religioso, com templos dedicados a deuses como Tinia, a divindade suprema etrusca. Cerveteri, localizada próxima à costa, era uma cidade-estado poderosa conhecida por suas vastas necrópolis e túmulos monumentais, como a famosa Tumba dos Relógios e a Tumba dos Escudos. Como um próspero centro comercial, Cerveteri mantinha relações comerciais intensas com gregos e fenícios, e suas riquezas são evidenciadas pela abundância de objetos de luxo encontrados nas tumbas. A cidade também tinha um governo oligárquico e desempenhava um papel importante na Liga Etrusca. Volterra, situada em uma colina na Toscana, era conhecida por sua produção de alabastro e por sua localização defensiva estratégica. A cidade é uma das mais bem preservadas entre as antigas cidades etruscas, com muitas de suas muralhas ainda visíveis hoje. Volterra era um importante centro religioso e cultural, e sua influência se estendeu até a Era Romana, quando se tornou uma cidade próspera sob domínio romano. Perugia, localizada na região da Umbria, era uma cidade-estado etrusca importante conhecida por suas fortificações maciças e sua posição estratégica. Perugia controlava várias rotas comerciais importantes e era um centro de produção de cerâmica e metalurgia. A cidade manteve sua importância ao longo do período etrusco e continuou a prosperar durante a Era Romana. Clúsio, situada na moderna Chiusi, era uma das cidades-estado etruscas mais poderosas, especialmente sob a liderança do rei Porcena. Conhecida por suas fortificações e túneis subterrâneos, Clúsio desempenhou um papel crucial nas interações com Roma. A cidade era também um centro agrícola e comercial,
beneficiando-se de sua localização próxima ao rio Clanis, que facilitava o transporte e o comércio. Orvieto, situada em um platô vulcânico, era famosa por sua posição defensiva natural e suas ricas necrópolis. A cidade era um importante centro religioso e político, com templos dedicados a deuses etruscos e festivais religiosos significativos. Orvieto também era conhecida por sua produção de cerâmica e metalurgia, e suas ruínas ainda hoje atraem arqueólogos e turistas interessados em explorar a antiga civilização etrusca. Fiesole, localizada nas colinas acima de Florença, era uma cidade-estado etrusca conhecida por suas fortificações e sua posição estratégica com vista para o Vale do Arno. Fiesole era um centro religioso e político, com templos e teatros que atestam sua importância cultural. A cidade manteve sua relevância durante o período romano, quando se tornou um importante centro administrativo. Vulci, situada perto da costa do Mar Tirreno, era uma cidade-estado rica e poderosa, conhecida por suas necrópolis repletas de tumbas monumentais. A cidade era um importante centro comercial, beneficiando-se de suas relações com gregos e fenícios. Vulci produzia cerâmicas finas e objetos de metal, muitos dos quais foram encontrados em escavações arqueológicas e exibem um alto grau de habilidade artística. Populonia, localizada na costa do Mar Tirreno, era uma das poucas cidades etruscas diretamente no litoral, o que a tornava um importante centro comercial e marítimo. A cidade era famosa pela produção de ferro, extraído das minas da ilha de Elba e processado em Populonia. Esta cidade-estado tinha um papel crucial na economia etrusca devido à sua capacidade de controlar o comércio de metais. A cultura etrusca era rica e profundamente religiosa. Acreditavam em uma vida após a morte, o que se reflete nas elaboradas tumbas e nos rituais funerários. Os etruscos também deixaram um legado artístico significativo, incluindo cerâmica, joias e esculturas que mostram influências gregas e orientais, mas com um estilo único. Os etruscos eram habilidosos comerciantes e artesãos. Suas cidades estavam estrategicamente localizadas em rotas comerciais importantes, permitindo trocas com gregos, fenícios e outras civilizações mediterrâneas. Eles eram especialmente renomados pela produção de metalurgia, incluindo armas e utensílios de bronze e ferro. A diplomacia entre as cidades-estado etruscas era um aspecto crucial para a manutenção da paz, comércio e defesa coletiva na Etrúria. Embora as cidades etruscas fossem independentes e muitas vezes competissem entre si, elas também desenvolveram mecanismos diplomáticos sofisticados para gerenciar suas relações e lidar com ameaças externas. As cidades-estado etruscas formaram uma confederação conhecida como Liga Etrusca, que incluía 12 cidades principais, embora a composição exata pudesse variar ao longo do tempo. Este conselho, ou federação, tinha o objetivo de coordenar políticas externas e resolver disputas internas. O conselho se reunia anualmente em Fanum Voltumnae, um santuário religioso dedicado ao deus Voltumna, onde líderes das cidades-estado discutiam questões comuns e decidiam ações conjuntas. As cidades etruscas frequentemente estabeleciam tratados de aliança e não agressão entre si. Esses tratados eram essenciais para garantir a estabilidade interna da região e para se protegerem de inimigos externos, como os gregos e, mais tarde, os romanos. As alianças podiam ser temporárias, formadas em resposta a ameaças imediatas, ou mais duradouras, baseadas em laços comerciais e familiares. O comércio era um elemento fundamental da diplomacia etrusca. As cidades-estado cooperavam para facilitar o comércio de bens, como metais, cerâmica, vinho e grãos,
que eram transportados ao longo das rotas comerciais terrestres e marítimas. A cooperação econômica ajudava a fortalecer os laços entre as cidades e a promover a prosperidade regional. Portos como o de Populonia desempenhavam um papel crucial no comércio marítimo, enquanto cidades como Cerveteri e Vulci eram importantes centros de produção artesanal. Casamentos entre famílias aristocráticas de diferentes cidades-estado eram uma prática comum para fortalecer alianças políticas e garantir a paz. Esses matrimônios ajudavam a criar vínculos de lealdade e amizade entre as cidades, facilitando a cooperação e a resolução de conflitos. As famílias governantes, como os Tarquini em Tarquinia e os Porcena em Clúsio, usavam essas alianças matrimoniais para expandir sua influência. Apesar das alianças e cooperação, conflitos entre cidades-estado etruscas não eram incomuns. Nessas situações, a mediação de conflitos desempenhava um papel importante. Líderes de cidades-estado neutras ou respeitadas atuavam como mediadores para resolver disputas e evitar guerras que poderiam enfraquecer a região como um todo. A Liga Etrusca também servia como um fórum para resolver disputas internas pacificamente. A ameaça de invasões externas, especialmente de gregos e romanos, incentivava a cooperação militar entre as cidades-estado etruscas. Em tempos de crise, as cidades uniam forças para formar exércitos combinados e defender seus territórios. A defesa coletiva era coordenada através da Liga Etrusca, que permitia uma resposta mais organizada e eficaz às ameaças externas. A diplomacia também facilitava o intercâmbio cultural e tecnológico entre as cidades-estado. Artistas, artesãos e engenheiros etruscos viajavam entre cidades, compartilhando conhecimentos e técnicas. Esse intercâmbio contribuía para o desenvolvimento cultural e econômico da região, promovendo inovações em áreas como arquitetura, metalurgia e arte. Com o surgimento de Roma, os etruscos começaram a perder seu poder e influência. No século III a.C., a maioria das cidades etruscas foi absorvida pela República Romana. No entanto, seu legado perdura. Os etruscos influenciaram profundamente a cultura romana, desde a religião até a arquitetura e o alfabeto. Hoje, as terras que uma vez foram habitadas pelos etruscos são um testemunho vivo de sua grandeza. Museus e sítios arqueológicos mantêm viva a memória de uma civilização que, apesar de ter sido quase apagada pela história, deixou uma marca indelével no mundo antigo.